Bom, nessa aula a gente vai fazer uma breve introdução à pós-colheita. Pesquisas em pós-colheita têm por finalidade prolongar a vida útil dos produtos vegetais e promover a manutenção da qualidade dos mesmos ao longo do tempo. Ela não melhora a qualidade do produto. Um fruto ruim vai ser lavado, refrigerado, tratado e vai permanecer ruim. Tá? O objetivo da pós-colheita então é prolongar o tempo de vida útil de um produto, não aumentando sua qualidade, mas fazendo com que essa qualidade seja mantida por mais tempos. Então, esse gráfico aqui aponta bem isso. Se eu tenho dois produtos, se eu tenho um produto maltratado e um produto bem tratado, o tempo que esse mesmo vai estar apto a ser consumido vai ser maior no produto que é bem tratado. Agora, se eu tenho um produto que sai de uma qualidade baixa, a única coisa que eu vou fazer é manter essa qualidade baixa ao longo do tempo. Posso manter por pouco tempo, posso manter essa qualidade por um tempo maior, porém a qualidade vai ser baixa. Então, uma boa pós-colheita está diretamente relacionada a um bom produto. O que leva à qualidade do produto? Bom, alguns fatores intrínsecos ao produto, a qualidade desse vegetal. Normalmente isso aí tá relacionado à genética, em função da localização. É um produto tropical, subtropical, temperado, está sendo plantado na região adequada. É um produto que tem uma boa resistência de pós-colheita, ou é um produto que depois de amadurecido fica muito macio e fácil de ser danificado. Esse produto ele foi manejado de forma correta, foi feita uma adubação mineral adequada, com macro e micronutriente, não tem nenhuma deficiência. Se tiver uma deficiência na planta, o fruto vai ser deficiente também. Podas, pulverizações químicas, densidade de plantio, isso foi feito de forma adequada. E aí a gente tem algumas relações com o ambiente, o vento, fotoperíodo, solo, temperatura, pluviosidade, tudo isso pode ter uma influência no produto. Exemplos: pulverizações químicas com substâncias sintéticas, reguladores de crescimento, são de uso comum e podem acelerar ou retardar a maturação, promover a abscisão, queda de folhas, entre outros. Por que utilizar uniformização de aparência, uniformizar a época de colheita, acelerar ou retardar a época de colheita em função de melhores preços, por exemplo, facilitar manuseio? Tudo isso são fatores. Esse é um exemplo de um fator externo que pode ter uma influência muito grande. Daqui eu saio de um cacho com um formato compacto para um cacho mais solto, o que em tese gera uma pós-colheita melhor. Outro exemplo, nutriente cálcio. Ele é fundamental para a agregação da parede celular das células entre células diferentes. Se tiver falta de cálcio, ocorre uma desordem fisiológica e um retardo e uma aceleração na senescência desse produto. Temperatura pode ter um efeito nocivo se for muito elevada, levando à transpiração e o aumento drástico da respiração dos frutos. E no cultivo a temperatura também tem um efeito biológico muito, muito drástico, que é a alteração do período. Então, aqui eu tenho a mesma planta, que é uma cultivar de uva de mesa, em anos diferentes. E aí a gente vê poda, brotação, de poda brotação 15 dias, aqui 14 dias, de brotação ao florescimento 39, aqui 36, do florescimento à ervilha 18, 15, 15, e no final tenho de poda à colheita 144, 138, 140. O que mudou no ciclo da planta? Bom, a temperatura mudou, a luminosidade mudou e esse ciclo alterou em alguns dias em função de alteração da temperatura. Se eu tenho uma data específica de venda desse produto, eu vou ter que estocar isso mais ou menos em função disso daí. Bom, o que é a colheita? A colheita é retirar o fruto da planta mãe. Lembrando que quando eu faço isso, eu interrompo a entrada de água e a entrada de açúcar nesse fruto.
A colheita tem dois pontos importantes: a época correta da colheita, que é a maturidade adequada para se colher o fruto, tá? Isso é muito mais drástico em frutos não climatéricos, como a videira, do que em frutos climatéricos, mas também é importante em frutos climatéricos. E evitar danos mecânicos. A colheita é um ponto onde a incidência de dano mecânico normalmente é muito alta, tá? Então é importante treinar funcionários para o ponto de colheita, evitar calor, insolação, batidas, pancadas, evitar uma carga muito grande, separar os frutos que já estão estragados para que essa colheita seja feita de forma mais eficiente, com menos propensão a danos mecânicos. E é óbvio que a videira, em grande parte, é dependente de colheita manual. A gente tem colheita mecânica, mas essa colheita mecânica é mais destinada a frutos para o processamento. Para frutos de consumo in natura, o grosso ainda é a colheita manual, e dificilmente você vai ter uma máquina que substitua o homem em função do formato e da delicadeza do fruto. Bom, por que isso tudo é importante? Porque no Brasil a gente tem índices de perdas de pós-colheita muito grandes, que vão variar de 35% a 40%. 35% a 40% do que é produzido é jogado no lixo. É normal que alguma coisa se estrague. Em países que têm tecnologia, isso vai chegar a 10%. No Brasil, a gente tem de 30% a 40%. Tá, na uva, um estudo mostrou 26% da uva produzida jogada no lixo. Por que acontece isso? Bom, erros na pós-colheita, você tem uma série de problemas associados. Excesso de manuseio, o brasileiro gosta muito de apalpar, de pegar produtos tocados no chão, como a gente pode observar nisso daqui. Altas temperaturas, a gente mora no país tropical, excesso de radiação solar, então tudo isso leva a uma redução da vida útil de prateleira, que vai levar esse produto a estragar e obrigatoriamente ser jogado no lixo. Então, o grande objetivo da pós-colheita é desenvolver tecnologias para reduzir esse índice de perdas a níveis mais aceitáveis. E, óbvio, fazendo isso dentro de uma lucratividade para o produtor rural. Por que isso é importante? Bom, fala-se muito de meio ambiente. E o conflito, óbvio que isso tem com a agricultura. Então, eu penso que eu tenho um rio na minha propriedade, eu tenho que salvaguardar a APP desse rio, porque isso daí vai permitir que algumas espécies sobrevivam ali, só que ao mesmo tempo eu tenho o meu lucro econômico e eu não quero perder o meu lucro econômico. E a desculpa que eu tenho, que sempre é dada, é que a gente tem que produzir alimento. Como é que eu vou preservar o meio ambiente? Eu tenho que produzir alimento. Bom, eu estou produzindo alimento para jogar no lixo. Estou falando que 40% dos hortifrutis que são produzidos no Brasil, em média, tá, é jogado no lixo. Então, 40% da área que está sendo utilizada de forma errada. Isso é algo importante para a gente pensar. Avanços tecnológicos, utilização de refrigeração, cadeia de frio, tá, nos diferentes pontos. Uma cadeia de frio na propriedade, durante o transporte refrigerado, gôndolas refrigeradas no supermercado, e você obviamente levar isso para sua casa e manter isso numa geladeira. Essa cadeia de frio propicia um aumento de qualidade de vida útil muito grande para os produtos, mas nem todos são utilizados. Para alguns casos específicos, como maçã, a gente tem o controle de atmosfera para armazenamento desses produtos ao longo do tempo, então a gente reduz o oxigênio e aumenta o CO2. Controle do gás etileno, então o etileno tem um papel importante no processo de senescência, ele acelera o processo de senescência, então é importante controlar o etileno, evitando colocar frutas que produzem muito etileno do lado de frutas que são muito sensíveis a etileno. A irradiação de alimentos é uma opção, é pouco utilizado no Brasil, mas é uma opção que visa aumentar a vida útil, sem alterar a característica organoléptica, sem nenhum inconveniente ao longo do tempo, na forma de resíduo, coisa e tal. Desvantagem disso aí é o custo da instalação, segurança, está falando de material radioativo, então
tem que ter uma segurança muito grande em cima, então é mais caro. E desinformação por parte do consumidor, que não consegue diferenciar o irradiado do radioativo. Por mais que muitos dos produtos hospitalares e de higiene que ele consome sejam em si produtos irradiados. Quando é para alimentação, existe uma confusão em relação a isso daí. Isso aqui é só uma foto de uma estrutura do irradiador, onde você tem a câmera onde é feita a irradiação e aqui o isótopo que vai fazer a radiação. Outros fatores são os conceitos de embalagem. Aqui eu estou enfatizando a rede, produtos embalados com embalagem plástica. A embalagem tem diferentes funções, né? A primeira, óbvio, é agregar o produto para facilitar o transporte. Mas a partir dessa função básica, a gente tem um outro número imenso de funções, que vai desde comunicar alguma coisa ao consumidor, a agregar, a proteger, permitir uma refrigeração mais fácil, entre diversos fatores. O que é muito comum a gente ainda ver é o uso desse tipo de caixa, que é a caixa K, que é uma caixa inadequada, ruim, mas que é barata, tá? Mas isso devagarzinho está evoluindo para caixa de papelão e embalagens individuais de caixa. Outro ponto importante a ser considerado são os avanços tecnológicos de transporte a longa distância, seja na forma de avião ou seja na forma de navio. A velocidade de transporte diminuiu muito, então é possível transportar frutas a longa distância num custo relativamente baixo. Existe uma tendência para automação dentro do setor em função do preço da mão de obra. Outro ponto que é uma tendência é rastreabilidade e certificação. Então, rastreabilidade é a capacidade de voltar atrás e identificar da onde esse produto foi feito, em que condições ele foi feito, qual a data, qual é o lote, assim por diante. E a certificação é uma agregação de um valor a mais do que simplesmente aquele produto, como um produto saudável, um orgânico, um produto produzido dentro de normas que respeitem o meio ambiente, um produto produzido por agricultura familiar e assim por diante. Bom, é uma tendência, tá? A longo prazo a gente esperar que uma maior exigência por parte de qualidade do consumidor. Então o consumidor, em tese, está ficando cada vez mais exigente em qualidade. Isso vem de tudo, desde a embalagem, desde da maturação da uva, da apresentação e assim por diante. A gente também tem uma agregação de valor com embalagens individuais, saladas prontas e assim por diante. Em outro ponto que é uma demanda também do setor é a paletização. Então, a capacidade de produzir embalagens que podem ser paletizadas. Isso facilita muito o carregamento e descarregamento de mercadorias, o uso de pallet. E o uso de embalagens paletizadas cria uma padronização, então fica mais barato. Você pode usar uma empilhadeira para colocar o produto em cima do caminhão e aquilo que você demoraria 2 horas para fazer, você faz em 20 minutos. Tá? Então isso são considerados tendências na pós-colheita. E é isso aí.